Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que assistindo 15 minutos dos vídeos curtos, eu saio tendo a certeza que eu tenho TDAH, ansiedade e que eu sou do espectro autista. Coisa que os neuropsicólogos levam semanas para chegar no mesmo resultado. Eu sou Ricardo Passos, sou psicólogo pós-graduado em neuropsicologia e você está no quadro Conversa de Quinta, um vídeo que sai às quintas-feiras, onde eu dou mais a minha opinião sobre fatos e coisas que acontecem no mundo. Por que que os vídeos de TikTok dão tão certo? Por que que parece que eles falam tanto de nós? Uma das explicações possíveis é por conta do efeito Forer-Barnum. O que é esse efeito? São frases genéricas e que fazem você sentir que elas estão falando de você mesmo. Existia um cara que se chamava Phileas Taylor Barnum. Esse cara ele era um showman e empresário, dono de um circo. E ele criava frases genéricas, mas elas eram tão bem elaboradas que parecia estar falando daquela pessoa individualmente. E nisso ele conseguia vender shows que eram comuns em shows extraordinários, incríveis. E foi graças a ele que um psicólogo chamado Bertrand Forer, ele fez um estudo, e nesse estudo ele pedia para a pessoa dizer qual que era a hora que ela nasceu. Ele colocava uma frase que, segundo ele, era dada apenas para aquela pessoa que nasceu naquela hora, e que se aquela frase fizesse sentido, a pessoa podia votar ali numa escala. E a taxa de acerto foi de 95%. Mas sabe o que as pessoas não sabiam? É que era a mesma frase para todo mundo. E esse é o efeito Barnum-Forer. Vou falar aqui algumas frases que são do efeito Forer e vocês vão ver se faz sentido ou não para vocês. Por exemplo, ó, eu vou ler aqui, hein? Vou sentir sua energia. Você é uma pessoa que é segura, mas de vez em quando você vacila. Acertei? De 0 a 10, quanto essa frase diz sobre você? Você se mostra ser uma pessoa controlada, mas às vezes você é insegura. Acertei também? Terceira frase, vou sentir aqui, ó. Você é uma pessoa que faz muitas coisas, mas às vezes se sente sobrecarregado, como se tivesse muita coisa para fazer. Acertei? Claro que eu acertei. Estamos em 2026, quem é que não se sente sobrecarregado com muitas coisas para fazer? Nessa era onde a gente tem o trabalho nas nossas mãos chamado celular, a gente sai do celular, tem alguém mandando mensagem no WhatsApp. Então as frases do efeito Forer-Barnum, elas são frases genéricas que podiam acontecer com qualquer pessoa. Pensa comigo, a primeira frase. Você sente que é uma pessoa segura e às vezes sente que vacila. Óbvio, porque todo mundo que é seguro não é seguro 100% das vezes. É normal ficar inseguro de vez em quando. Se eu sou uma pessoa super descontraída, é normal eu querer ser introvertido de vez em quando. Isso não significa que eu estou falando exatamente de você que está aí me assistindo. É só que é uma frase genérica. E o TikTok usa as mesmas coisas. As pessoas que produzem vídeos curtos se utilizam dessa técnica para falar coisas que parecem sobre único e exclusivo de você, ou de pessoas que tenham TDAH, ansiedade, ou que sejam do espectro, mas são só frases genéricas e que de fato elas não conseguem captar o que é uma pessoa com TDAH, o que é uma pessoa com ansiedade. Mas uma coisa é certa, nós não gostamos de nos sentir diferente do outro ou dos outros. Então quando a gente sente que há algo diferente, que tem algo que o outro não faz, ou que para ele não funciona e só para mim que é assim, a gente precisa se sentir validado, a gente quer se sentir pertencente a um grupo. Então quando você assiste esse vídeo, e aí esse vídeo fala que você é assim por causa disso, você fala, ah, então é assim, achei aqui o meu grupo. E a internet, todas as redes sociais, elas querem que você fique nelas para que elas ganhem mais dinheiro, com publicidade, com propaganda. E aí o algoritmo sabe muito bem que esse tipo de vídeo acaba pegando as pessoas e ele dispara esses vídeos para a maioria das pessoas e chega em você. E você comenta, olha como parece comigo. E aí esse algoritmo, esse robozinho, manda mais desses vídeos para você e você sente cada vez mais que vai fazendo mais sentido até você chegar no ponto de dizer, eu sou do espectro autista, eu tenho TDAH. E aí esse algoritmo se utiliza da mesma estrutura que o nosso Barnum utilizava lá na época do circo, só que agora com vídeos da internet.
Isso acaba te mantendo preso nesse tipo de conteúdo. E por que as pessoas não vão buscar um profissional? Bem, eu vejo 2 motivos aí. O primeiro deles é falta de acesso. Infelizmente, uma avaliação, ela custa caro, né? Ela vai ser onerosa, não só de dinheiro, como de tempo também. E a gente vive numa sociedade muito apressada, numa sociedade onde tudo precisa ser para ontem. Então eu tenho vídeos que são muito curtos, informações que precisam ser resumidas. Às vezes você tem um vídeo que você acelera a velocidade, no filme você acelera o filme, tá sentindo dor de cabeça, já passa na farmácia, compra o remédio, tá sentindo sono, já toma energético, não tá conseguindo dormir, já toma um remédio para dormir. Então a gente vive nessa velocidade constante. Então logo as pessoas não têm paciência para esperar semanas para ter um resultado. Então tem essas 2 alternativas aí que rodam esse sistema do autodiagnóstico. Mas é ruim, sabe? É ruim para você, que não sabe se tem ou se não tem. No consultório, quando você chega para ser atendido, nós psicólogos olhamos para várias coisas. A gente não faz um teste do BuzzFeed, te faz 10 perguntas e você sai de lá com um diagnóstico. Por isso é demorado. A gente avalia você de forma global, né? Então a gente faz pergunta, a gente entende a sua vida, fala de você desde o nascimento, desde a gravidez da sua mãe, até como você está hoje. Então a gente faz toda uma varredura. E a gente olha de acordo com várias coisas, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Então, a primeira coisa que a gente avalia, frequência. A frequência é, por exemplo, o que me incomoda é a minha agitação, eu sou muito agitado. Quando que você é muito agitado? Quantas vezes na semana? Quantas vezes por dia que você é muito agitado? Outra coisa que a gente avalia é o contexto. Em que contexto você é agitado? Você é agitado só na escola, só na faculdade, só em casa, só no trabalho, em vários contextos, num contexto só? A gente também avalia intensidade. Numa escala de 0 a 10, o quanto você avalia que você é agitado? Numa escala de 0 a 10, o quanto você sente que isso te atrapalha no seu dia? Quais são as causas negativas que você sente em relação a isso? E a universalidade, porque se for uma agitação, que é o caso, né, o exemplo, que ela for de um transtorno, você não escolhe quando que ela acontece, ela é universal, ela vai acontecer em vários contextos, em várias situações. E isso aqui que eu tô falando pra vocês é só a pontinha do iceberg de coisas que a gente avalia. É porque se eu falar tudo, esse vídeo vai ter 8 horas, e aí não dá. Fica impossível de eu falar isso num vídeo. E tem muita coisa mais pra baixo. Outra coisa que a gente faz é a tal da avaliação neuropsicológica, que é olhar para todas as estruturas, todas as funções, para perceber o que é. Porque às vezes a sua agitação, ela vem de um outro motivo lá longe que você nunca nem pensou que era por causa disso. Só que nós pensamos, porque a gente se forma para isso. Eu sei, para isso a gente tem que investir tempo. Mas a grande qualidade de você fazer uma avaliação é porque você descobre se aquela agitação é mesmo o que você está pensando. E se não for, eu te digo o que você tem que fazer para que você melhore, para que você consiga existir apesar da sua agitação. Ou para que você corrija comportamentos que podem estar causando a sua agitação. Mas tem gente que quer, na verdade, o rótulo, quer a palavra, por exemplo, TDAH. Eu quero dizer que eu tenho TDAH. E que quando recebe um diagnóstico negativo, fica triste, como se eu estivesse falando assim para ela que ela tá doente. Eu tô dizendo o contrário, que ela não está doente, mas a pessoa quer estar. É como se a pessoa ficasse feliz com o diagnóstico de diabetes. Entende? Por que a pessoa fica feliz com ter TDAH? Primeiro, há uma terceirização de culpa aí. Tô fazendo isso, mas tô fazendo isso porque eu tenho TDAH. Ou seja, mudar os hábitos é muito mais oneroso do que simplesmente aceitar. Porque se você aceita, tenho TDAH, por isso eu fiz isso e não vou fazer nada para mudar, porque é uma doença, você não sabe cometer a doença. E a pessoa se esconde por detrás de um rótulo que pode ser falso, né? Pode não ser TDAH, entende? E aí a pessoa usa o diagnóstico como uma anestesia. Então eu não preciso mudar. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Vocês é que precisam se adaptar para mim. Porque eu tenho doença. Vocês não entendem como é a doença. A doença entre aspas, tá? Porque TDAH é um transtorno. Tô falando como uma pessoa comum falaria, né? Uma pessoa que não é da área. Então aí você percebe que a pessoa usa isso para justificar os atos. Justificar aquilo que ela está sentindo, para que ela não precise mudar, porque mudar gasta energia, é chato. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo com TDAH, não é justificativa para você não tentar fazer nada com isso.
Mesmo saindo com laudo, você sai da avaliação com o norte do que você deve fazer. Você sai do consultório com estratégias para você lidar com isso, como melhorar com isso. A gente não só te dá o laudo e você vai embora para sua casa, entende? Porque essa não é só o nosso trabalho. O nosso trabalho é, apesar de eu ter TDAH, o que eu faço com isso. Porque, de novo, é ruim ter TDAH. Não é legal, não é gostoso. Eu friso isso nos meus vídeos. Eu não só do TDAH, tá? Da ansiedade, da síndrome do pânico, mas é porque hoje o TDAH tá muito na moda entre as pessoas como se fosse algo bom, mas não é. Agora, como um bom amigo, eu vou dar um conselho pra vocês. Se você sentiu que aquele vídeo fala exatamente sobre você, aquele vídeo de 5 sinais pra você saber se você tem ansiedade, e você sentiu que todos eles falam sobre você, use isso ao seu favor como um sinal amarelo, do tipo, ok, então já que eu estou sentindo que eu estou caindo nessa lista, eu vou buscar um profissional para entender por que eu estou me enquadrando nessa lista. Que às vezes eu só estou incomodado com uma coisa que eu não sei a explicação, e que a explicação não é necessariamente um transtorno, mas às vezes um hábito, um comportamento, alguma coisa que eu possa fazer para sair disso. Às vezes é excesso do celular, às vezes é falta de sono, às vezes é vício em dopamina barata, como é a dos vídeos curtos. Então a gente precisa avaliar exatamente o motivo de eu estar me sentindo assim. E só indo no profissional, só indo fazer uma avaliação neuropsicológica que você consegue os melhores resultados. Agora, sabe uma coisa que eu não preciso me utilizar do efeito Barnum para fazer? De você curtir esse vídeo, de você mandar esse vídeo para aquele seu amigo que também está se sentindo dentro de uma lista do BuzzFeed. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!